Fala galera, em São Januário o Internacional venceu o Vasco pelo placar de 2-1 e teve nesta noite uma atuação simplesmente espetacular de Alan Patrick. O melhor em campo disparado, ele não jogou. Ele desfilou toda a sua qualidade no estádio do Vasco da Gama e foi um dos fiadores dessa vitória importante colorada fora de casa no Campeonato Brasileiro. O Inter abre 8 pontos em relação ao Z4 e a Libertadores. Ainda dá tempo de buscar pelo menos uma vaga na pré-Libertadores para 2024. Na sequência, os detalhes e análise de Vasco 1, Inter 2. Muito importante você chegar aqui, se inscrever, ativar as notificações, dar aquele like, o joinha bacana para o conteúdo subir e viralizar cada vez mais aqui no YouTube. Muito importante que você faça isso, até pra gente atingir aqui um maior número de pessoas, tá certo? Bom, pessoal, a escalação de Eduardo Cudê foi com a força máxima, o time considerado ideal neste momento do Internacional, com Rocher, Bustos, Vitão, Mercado e René, meio de campo de Johnny, Arangues, Alan Patrick e Maurício, na frente Wanderson e Ener Valencia. E o Internacional, ele depois dos 15 minutos do primeiro tempo, ele tomou conta de todas as ações da partida. É bem verdade que no início o Vasco tentou tomar a iniciativa, mas o Inter ainda não havia encaixado, principalmente ofensivamente. Mas aí veio Alan Patrick. E hoje, o Alan Patrick fez, na minha avaliação, uma das suas melhores partidas com a camisa do Internacional desde que está no estádio Beira-Rio de volta. Ele fez absolutamente tudo. Armou, cadenciou o jogo, lançou com qualidade, tecnicamente sobrando em relação aos demais, e não é exagero não pensar no Alan Patrick numa convocação de seleção brasileira. Ninguém mais joga do que Alan Patrick no meio-campo no futebol brasileiro na temporada de 2023, isso mais do meio pra frente. Tá jogando uma barbaridade, vive uma fase espetacular o camisa 10 do Internacional. E foi através dele, em um lançamento, uma cavadinha por cima da defesa do Vasco, que o Maurício invadiu a área e chutou forte em cima do Léo Jardim. A bola foi para o fundo da rede e ali o Inter fazia 1-0. Colorado, que teve ainda duas chances para ampliar o marcador no primeiro tempo, teve um gol anulado do Ener Valencia, bem anulado, diga-se de passagem, e ainda teve, no final da primeira etapa, o Alan Patrick lançando o Ener Valencia na ponta esquerda. Ele invadiu a área, fintou o zagueiro vascaíno e chutou para a defesa do Léo Jardim. Veio o segundo tempo e o Inter seguiu o dono absoluto das ações da partida. Chegou ao segundo gol através do Ener Valencia, em que ele invade a área e chuta muito forte, e a bola acaba indo para o fundo da rede, e ali o Inter fazia 2-0. O Inter, ele seguia controlando muito o adversário e sem correr grandes riscos. E se Eduardo Cudê é o principal responsável pelo Inter apresentar um grande futebol nesse momento da temporada, desde que ele chegou há pouco mais de 3 meses, o Inter é outro, o Inter joga sim um futebol envolvente. Eu também tenho que admitir que as trocas do Cudê, ou então o grupo do Internacional, pelo menos as trocas que ele faz, o Inter piora muito de desempenho. Hoje, na minha avaliação, eu acho que não era pro Alan Patrick e pro Arangues sair a 30 do segundo tempo para entradas do Bruno Henrique e também do Depena. O Inter caiu de desempenho, abdicou do jogo, ainda levou um gol do Vasco através de uma falha na bola aérea defensiva, que o Alex Teixeira subiu e cabeceou no canto esquerdo do Rocher, e depois o Vasco foi para a bafa, foi para a pressão, começou a cruzar bola na área no Inter ainda mais, mas depois o Vasco teve a reação freada por ter 2 jogadores bem expulsos pelo Luiz Flávio de Oliveira. O Inter correu um risco desnecessário no final, mas o importante é que a vitória veio, ela é muito importante e o Inter agora abre 8 pontos em relação
ao Z4, a zona de rebaixamento, e já começa a mirar a ponta de cima da tabela. Neste momento, o Inter é 11º com 38 pontos. Em relação ao Grêmio, que é o sexto, são 9, 47, o Inter tem 38. Ainda considero uma vaga de pré-libertadores muito complicada. É uma distância muito grande, restando 9 rodadas até o encerramento da competição. Mas o que pode ficar de bom, e me refiro a 2024, é que o Inter tem um time que começa a se formar muito forte. Resta agora também qualificar ainda mais o grupo, independente se Alessandro Barcelos for reeleito ou se Roberto Melo ser o próximo presidente. O Inter tem uma base muito boa de time. Com alguns reforços pontuais, vai brigar por coisas grandes na próxima temporada. E, repito mais uma vez, Alan Patrick, ele acabou com o jogo, ele destruiu com o Vasco da Gama em São Januário, e não é exagero não pensar em seleção brasileira na próxima convocação de Fernando Diniz. Tá jogando o fino da bola, tá e cada vez mais joga um futebol atraente, envolvente e de uma técnica absurda. Alan Patrick, que grande fase vive o camisa 10 do Internacional, tá certo? Gostou do vídeo? Dá aquele like, aquele joinha bacana. Grande abraço a todos.